Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Bom, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental? Como vai? Que é um programa de iniciativa do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, em parceria com a rádio UEM-FM 106,9. A ideia do programa é trazer temas e discussões de saúde mental para o público ouvinte da rádio. Nós temos 2 canais de comunicação com aqueles que nos ouvem para envios de perguntas, dúvidas, sugestões, qualquer tipo de questão. Que os canais são o e-mail e a saúde mental como vai, @uem.br, e o WhatsApp 44 9722 7115. Bom, para o programa de hoje eu tenho a gratíssima satisfação e a honra e o prazer de conhecer e de lidar diretamente com alguém que eu acompanho o trabalho, que eu admiro o trabalho, que é o Flávio Falcone. Ele é psiquiatra formado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, atualmente integra a equipe do PROAD, da Unifesp, é idealizador do projeto Teto, Trampo e Tratamento, que atua na Cracolândia, em São Paulo, e além disso é palhaço profissional. Então ele vai poder ter a oportunidade, inclusive, de nos explicar a confluência entre essas coisas todas. Flávio, seja muito bem-vindo ao UEM, muito bem-vindo ao Departamento de Psicologia, ao nosso programa. Eu quero te agradecer e gostaria de começar com esse trabalho, né? O que exatamente você faz quando promove, quando propõe essa junção entre a arte, entre o riso, entre o exercício do palhaço, né, profissional do palhaço, e a atenção em saúde mental? Me explique, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde para todos, para todas e para nenhuma das anteriores. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa madrugada para quem é da madrugada e etc. Bom, recebi há 2 semanas atrás de um palhaço amigo meu a definição dizendo que eu sou um psicalhaço, né? Que é a junção do psiquiatra e do palhaço. E aí eu vou começar, então, falando sobre isso e usando, né, já que a gente está num programa de psicologia, usando a teoria do Jung para explicar um pouco isso, que é onde eu me baseei para buscar referências e entender um pouco por que funciona tanto esse trabalho. Então, vou começar contando uma história de como tudo começou, e aí vou trazer o respaldo aí teórico. Em 2000, eu me formei em janeiro de 2007, né, no Instituto de Psiquiatria da USP, e eu dei a sorte durante a minha residência, foi bem na época que foi lançado o filme do Doutores da Alegria, da Mara Mourão, e esse movimento da palhaçaria dentro da medicina começou a ganhar visibilidade e ganhar cada vez mais grupos que faziam esse tipo de abordagem, e eu, na época, fazia aula de palhaço junto com a pessoa que era meu preceptor na psiquiatria. Para quem não sabe o que é preceptor, é a pessoa que cuida, em linhas gerais, dos alunos. E, junto com esse preceptor, a gente começou a fazer visitas em enfermarias psiquiátricas e, logo de cara, a gente já teve alguns resultados surpreendentes, né? O mais surpreendente para mim foi uma paciente que
estava dentro da enfermaria e que tinha um grau acirrado de um termo que a gente chama embotamento afetivo, né, que é um termo das pessoas que têm o transtorno da esquizofrenia, e com a nossa chegada ali, ela esboçou um monte de emoções, e isso chamou muita atenção da equipe. A gente não sabia que ela tinha esquizofrenia, e isso chamou muita atenção da equipe. Então, desde o começo, eu já percebi que o palhaço tinha um impacto, de alguma forma, com essa população. Aí, passa um ano, eu vou trabalhar em São Bernardo do Campo, eu dou a sorte de chegar junto com o movimento da reforma psiquiátrica. Na época, era o prefeito da cidade era o Luiz Marinho e o presidente era o Lula, e a cidade de São Bernardo do Campo foi meio que usada como um laboratório, vamos dizer assim, um experimento de implementação do pensamento da reforma psiquiátrica na saúde mental da cidade. Então, foi expandido o número de CAPs, foram criadas as casas de acolhimento, teve todo um processo de desinstitucionalização, e é bem nessa época em que estavam se criando os consultórios na rua, que hoje em dia são uma política já bem estabelecida, mas na época quem fazia isso era a equipe do CAPS. E eu era o psiquiatra dessa equipe de consultório na rua, além de ser o psiquiatra do CAPS, ali instituição física. Então, o nosso objetivo era visitar uma praça onde tinha uma cena de uso de vários tipos de drogas. Eu passei mais ou menos um mês visitando essa praça. Na época, ainda, eu vestia jaleco, ia com a figura do psiquiatra, né? E tive muito pouca adesão, vamos dizer assim, muito pouco contato e muito pouco relacionamento com aquelas pessoas, porque são pessoas que não estavam buscando tratamento, e o meu objetivo era estabelecer contato e não estava funcionando direito, até que eu sugeri para a equipe que eu fosse de palhaço, e eu nunca tinha feito isso, e ia ver o que acontecia. O resultado foi um divisor de águas na minha carreira, né, na minha história dentro da psiquiatria, porque eu cheguei, a hora que eu pisei na calçada de palhaço, a praça inteira veio falar comigo, sem eu precisar fazer nada, né? Só a minha presença ali de palhaço atraiu a atenção daquelas pessoas. E aí, hoje em dia, depois de ter estudado, principalmente nessa vertente da psicologia analítica, eu entendo que existe uma identificação direta no inconsciente dessa população, porque o palhaço, ele é o arquétipo do fracasso, né? A gente ri do palhaço porque o palhaço tropeça, não porque o palhaço anda direito, né? Uma das minhas professoras de palhaço, ela tem uma frase que ela repetia praticamente em toda a aula, que o palhaço é a fragilidade compartilhada. Então, não é a construção do palhaço, quando você se profissionaliza, né, nesse ofício, é você aprender a mostrar para as pessoas aquilo que você aprendeu a vida inteira a esconder das pessoas, que é a sua sombra, que é aqueles aspectos que são socialmente inadaptados. E, hoje em dia, passado todo esse tempo, eu percebo que as pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, são os fracassados da sociedade. Então, imediatamente existe uma identificação e uma possibilidade de relação não hierárquica, que é o que a gente busca, né, dentro do nosso campo que trabalha com redução de danos. A gente busca uma relação o mais horizontal possível para a gente poder construir um projeto terapêutico singular e em conjunto com a pessoa,
para que ela possa ter o melhor benefício possível, tendo disponível diversos recursos que a gente tem para fazer o tratamento. Então, é assim que começa a minha história e é assim que começa a junção desse arquétipo, que é o cuidador, com o arquétipo do fracassado. Perfeito, por demais interessante e bonito essa maneira de utilização do afeto, né, de uma via direta a um afeto, para o acesso, para o vínculo, que é aquilo que a gente mais espera realmente de uma relação terapêutica, ainda mais em situação de contexto precário, como rua e vulnerabilidades, né? Eu queria te perguntar, você falou algumas vezes assim de um campo, aparentemente existe até um campo de formação e atuação dos palhaços, da relação palhaços e a medicina e o cuidado, né? Eu me lembro até do famoso filme Patch Adams, né, com o Robin Williams, e existiam programas como Os Médicos da Graça e outros parecidos, como você mesmo mencionou. Aquelas pessoas que nos ouvem, especialmente os alunos e profissionais que têm interesse, de repente, numa formação, é possível pensar em buscar essa formação, em trabalhar com essa palhaço-dramaturgia no campo da saúde? O que eu faria se eu quisesse me formar nisso? É totalmente possível. Hoje em dia tem diversos cursos que trabalham com isso. A ONG Doutores da Alegria tem um curso específico que forma pessoas, inclusive, não sei se isso ainda acontece, mas eles até estavam desenvolvendo a Liga de Palhaçaria dentro da Faculdade de Medicina da USP, mas mesmo sem ser dentro da universidade, eles têm cursos para as pessoas curiosas, e outras escolas, ainda mais agora na pandemia. A palhaça, por exemplo, que trabalha comigo, que chama Andréa Maceira, tem uma escola que chama Escola de Palhaças, e o grupo dela, que chama Teatro da Mafalda, que é o nome da palhaça dela, promove a cada 3 meses um curso de palhaçaria feminina que forma pessoas para esse ofício, e ela, por exemplo, tem 10 anos já também de experiência em saúde mental. Então, recomendo que as pessoas procurem o Teatro da Mafalda nas redes sociais e a Escola de Palhaças, para quem for do gênero feminino, e outros, né, outras escolas aqui em São Paulo que estão dando aula online. Eu acho que o mais importante para quem pensa em fazer palhaço na saúde é fazer formação de palhaço, porque é muito diferente o palhaço que faz um personagem, né, que é o que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente, nesses grupos, que vai lá, faz um curso de fim de semana e já põe o nariz, do que uma pessoa que viveu um processo, que é quase um processo terapêutico, que é difícil, inclusive, que é de você ter a coragem de expor a sua sombra, da onde está a sua maior fragilidade, o lugar da onde você mais tem vergonha na vida de mostrar. Você aprende a ter coragem de mostrar isso, e isso faz com que o vínculo com as pessoas, principalmente essas pessoas em situação de vulnerabilidade, seja um vínculo que eu não conheço outro psiquiatra, por exemplo, que consegue o vínculo que eu tenho. Eu escuto coisas todos os dias que até eu não gostaria de escutar pela confiança que eles têm em mim, e a confiança, a gente sabe que é base para você conseguir fazer algum trabalho terapêutico com essas pessoas. Muito legal, Flávio. Eu ia perguntar justamente isso, né? A gente falou da perspectiva do profissional, da formação, e do ponto de vista do atendido, da pessoa que está recebendo essa técnica, esse conjunto de práticas, de orientações, né, do profissional. Você observa essa diferença na vinculação, nessa possibilidade de fala, né, de mais abertura para fala. Fale um pouquinho sobre como o paciente, vou colocar entre aspas, porque são vários tipos diferentes, né? A clínica particular, da rua, são contextos que diferem para chamar de um sujeito só, mas como é que o sujeito que recebe essa atenção por um médico palhaço,
ele reage normalmente? Isso também é uma coisa que eu demorei para perceber, mas agora, passado tanto tempo, para mim já é muito claro. Não tem como falar sobre esse assunto sem falar de uma questão política, que é a luta de classes, na verdade. O médico, a figura do médico, representa quem está do lado do opressor. E quem está na rua sabe disso. A gente acha que a pessoa que está na rua é um zumbi, mas não é. Eles sabem muito bem de que lado que a gente está. E, infelizmente, eu que sou médico, ainda mais médico formado na USP, que é uma instituição tradicionalmente conservadora, os médicos realmente contribuem para essa visão da associação da nossa figura com a figura do opressor, com a figura de quem está gozando dos privilégios da sociedade. E a gente vê aí, por exemplo, a postura do Conselho Federal de Medicina nesse momento é um exemplo claro disso. Então, não tem como a gente não falar sobre isso. E, através do palhaço, foi a forma como eu consegui não entrar por essa via da luta de classes, porque o palhaço é uma figura que já é a derrota em pessoa, né? Ele já representa esse lugar do fracasso, que não que não tem a ver, né, com a figura do opressor, pelo contrário, tem uma identificação com aquele que é oprimido, principalmente a figura do Augusto, né, que é uma das... O palhaço, quando a gente pensa no palhaço, a gente pensa, na verdade, numa figura que chama Augusto, que é aquele que apanha no circo e é com quem o público mais se identifica, porque ele representa o oprimido e, geralmente, o público que vai assistir o circo, a não ser que seja o Circo du Soleil, são pessoas que vivem, né, do lado do oprimido. E, então, essa relação eu acho que é muito importante da gente falar. Por quê? Porque isso também tem impacto no trabalho terapêutico. Um dos exemplos que eu uso, que para mim é muito claro, é a diferença dos atendimentos que eu faço no meu consultório, que eu atendo pessoas de classe média alta, com as pessoas que eu atendo em situação de rua. As pessoas no meu consultório, eu sou terapeuta também, né, de formação junguiana, é como se a maior parte das pessoas, durante o processo, em algum momento, a gente precisa contar para a pessoa que ela tem agressividade, que ela tem violência dentro de si. Para as pessoas que estão em situação de rua, é o contrário. A agressividade, a violência, a luta pela sobrevivência já é dada, já é da persona dessas pessoas. E o que está na sombra delas, na verdade, é o melhor lado delas, né? Eu, no meu trabalho, como eu trabalho resgatando principalmente pessoas que têm algum talento artístico, o que eu conto para a pessoa é que ela é um artista, por exemplo, assim como eu sou artista. E a diferença de eu ser artista e viver como artista, e ela não, é uma questão de classe, não uma questão de talento, muitas vezes, porque tem talentos surpreendentes aqui do lado da minha casa, né? Porque eu moro do lado da Praça Princesa Isabel, e tem pessoas ali que aprenderam a tocar piano sozinha, por exemplo. Fantástico, Flávio. Eu até aproveito para dar parabéns para o seu trabalho, sou um admirador, e eu queria falar um pouquinho agora do campo das políticas públicas, né? Não é novidade, eu acredito, para ninguém, até para quem não é da área, que os campos de políticas públicas de saúde mental em geral e de álcool e outras drogas em particular vêm sofrendo mudanças de dispositivos de atenção, de financiamento, de destino de recursos, de lógica de atendimento e até de referencial técnico, se é que eu posso te chamar
de técnico as estratégias de recolhimento e internações à revelia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você acompanhou as transformações, né? Vem de longa data de mudanças de programas municipais, já trabalhou em um, trabalhou em outro, enfim, a lógica da redução de danos, ela se sobrepõe, permanece, evidentemente, na prática nossa, cotidiana, mas as políticas públicas se modificaram. Como é que você está vendo esse cenário? O que daria para falar? Que análise dá para fazer? A gente está no meio de uma guerra, né, contra as pessoas que viveram os anos 80, né, e que começaram as práticas de redução de danos, dizem para mim que a gente está vivendo uma situação muito semelhante ao que eles viveram lá atrás, no início da redução de danos, que era a tentativa de criminalizar, inclusive, essas práticas. A gente está num momento muito complicado, porque, principalmente na política de drogas, teve uma fusão da visão religiosa com a visão científica e de tratamento da problemática, né, da doença, que não dá para a gente negar que é uma doença, que é a dependência química. Mas, em primeiro lugar, é uma doença, mas nem todas as pessoas, isso é um dado bem importante que a maioria das pessoas não sabem, nem todas as pessoas que consomem drogas são dependentes dessas substâncias. Isso é uma mentira que é contada e que a maior parte das pessoas acredita nessa mentira. Então, existe uma disputa de narrativa, em primeiro lugar, né? Tem um campo moralista que ganha muito dinheiro, inclusive, com a demonização e o proibicionismo, e tem um campo que é mais científico, que é baseado em evidências científicas, né, que utiliza o parâmetro da ciência para desenvolver as suas práticas e está, inclusive, sempre em transformação, que está sendo perseguido nesse momento. Então, o que a gente vive hoje e o que eu vejo acontecer aqui na Cracolândia, por exemplo, que é um bom exemplo disso, eu acompanhei todo o programa Braços Abertos, né, da gestão Haddad, que era um programa que se baseava num princípio que chama Housing First, que é uma experiência da cidade de Vancouver, que já tem agora já deve ter 50 anos de existência, e que a conclusão que eles chegaram é que para você tratar do problema do uso de crack, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a pessoa da rua, dar um espaço para ela se organizar, e só isso já tem um impacto imenso. Então, o programa Teto, Trampo e Tratamento, ele acontece justamente porque essa é a ordem em que, quando a própria Uniad, que é o programa que sustenta o proibicionismo, fez uma pesquisa em 2019, perguntou para as pessoas da Cracolândia, o que vocês precisam para sair daí? Disparado, a primeira resposta é moradia, disparado, a segunda resposta é trabalho, e em terceiro lugar, com bem menos frequência, vem o tratamento. Então, o projeto que eu estou implementando, estou tentando, né, implementar ainda aqui na região, é baseado nesse conhecimento e no conhecimento que eu vi acontecer e vivi dentro da Cracolândia, do que eu sei que dá certo e que não dá certo, e eu já sei que você tirar a pessoa da rua e colocar ela dentro de um quarto, só isso já tem redução do consumo, já tem uma melhor organização na vida da pessoa, já tem uma melhora da autonomia na vida da pessoa, e deveria ser uma política pública. Mas o que tem acontecido nesse momento é o foco apenas na questão do uso da droga. Então, existe esse desvio de foco de que o problema é que a pessoa usa droga, e a solução apresentada para esse problema são as internações, tanto em equipamentos de saúde, né, que são internações curtas, de geralmente mais ou menos um mês, e
o que eles chamam de complementação da internação, que são nas comunidades terapêuticas. E aí, eu acredito que a gente está vivendo um problema muito grave, que cada vez mais a situação só piora, né? Você, que é psicólogo, deve saber que em 2018 foi feito uma inspeção pelo Conselho Regional de Psicologia das comunidades terapêuticas e foi apontado uma série de violações de direitos humanos, violações de práticas de saúde, inclusive, né? Muita coisa que é chamada de laborterapia, que na verdade é trabalho escravo. Então, teve todo esse movimento e em 2019, para quem acompanha aí a evolução das comunidades, a solução para esse problema foi criar a Lei das Comunidades Terapêuticas, que foi o Osmar Terra que propôs essa lei, e dentro dessa lei, a comunidade terapêutica saiu do âmbito da saúde e entrou para o âmbito da assistência social. Então, agora, as comunidades não recebem mais vigilância da saúde porque não são mais equipamentos de saúde. Mas, na prática, o que é oferecido para eles é um tratamento. Então, esse já é o primeiro imbróglio. E o segundo imbróglio, que eu acho que não tem como a gente deixar de falar, é que essas comunidades viraram uma forma de retribuir o apoio político dessas igrejas às candidaturas, principalmente as candidaturas do campo da direita, porque essas comunidades, elas são igrejas, elas não pagam nada de imposto, e cada pessoa que entra na comunidade recebe R$ 1.600 de verba pública, que não paga nada de imposto e que tem um custo praticamente nulo de gestão da comunidade, porque tudo dentro da comunidade é laborterapia, então serviço de limpeza, serviço de alimentação, a própria expansão da comunidade, né, a criação de novos leitos, de novos prédios, são os próprios usuários que fazem. Então, a gente vive esse momento muito complicado e, ao mesmo tempo, esse campo ganhando muita força, porque a gente vê aí uma forma que os governos encontraram de dar a contrapartida financeira pelo apoio político nas eleições. E, para finalizar, na minha opinião, as comunidades terapêuticas são os novos manicômios que a gente acabou lá nos anos 60 e 70. Muito importante a sua fala, contundente, e é um tom de denúncia que a gente realmente espera aqui, porque ficou muito claro que não se trata de uma opção técnica, né, de um decurso técnico, uma contra-reforma psiquiátrica, mas realmente tem outras raízes e fundamentos que são mais profundos e políticos, obviamente. Você explicou melhor do que eu faria. Flávio, para a gente finalizar, infelizmente o formato, né, do nosso tamanho aqui são esses 30 minutos, de alguma maneira é evidente que a pandemia também sempre é um tema, e recorrentemente é um tema, não temos como fugir desse tema, e você que trabalha com a população vulnerável, diretamente que mais sofre com os efeitos da pandemia, nos dá um panorama aí, realmente aquilo que a gente parece que daqui de dentro do vidro, né, que aumentou a população em situação vulnerável, em situação de rua, mudou o perfil. Antigamente a gente via muito mais, em geral, homem, né, homem de adulto aí de 30, 40, hoje nós temos mulheres, crianças, famílias, que a gente vê em situações de rua. Eu queria que você falasse um pouquinho desses impactos, desses dobramentos e quais orientações e diretrizes que você poderia fornecer para gestores em saúde que também nos escutam, né? E suas considerações finais. Muito obrigado de antemão, querido. Obrigado. A situação na pandemia piorou muito. Vou falar aqui da cidade de São Paulo, que é o que eu estou vivendo no momento. Durante a pandemia foram desativados todos os serviços de assistência, né, de abrigo aqui da região central, porque existe um interesse higienista de expulsar essas pessoas aqui da região central, num processo chamado especulação imobiliária. Então, tem esse fator. E o que na prática aconteceu é que as praças no centro da cidade de São Paulo, elas viraram grandes acampamentos
de pessoas que não necessariamente têm problema com droga, mas que perderam o auxílio emergencial, principalmente a partir de janeiro. As praças, a cada dia que você vai para a praça, tem uma nova família que não teve mais condições de pagar um quarto numa pensão e foi morar na praça. E aí, como existem movimentos, né, de igreja e movimentos de solidariedade, de dar comida, de dar alguma assistência para essas pessoas estão se concentrando nessas praças onde tem essa ajuda humanitária, e a gente está caminhando para uma situação em que daqui a pouco não cabe mais tanta gente morando na praça. Então, de novo, a gente cai na questão de que a pandemia ela aumentou o abismo da luta de classes e está mostrando o tamanho da desigualdade, e a desigualdade está cada vez pior. E a avaliação, para finalizar, que eu falo isso, é que o contrato, né, da estabilidade social, desse tecido social, dessa normalidade que a gente vive, está muito prestes a ser rompido, e a gente, aqui no centro, já vive uma guerra civil, mas eu imagino que isso pode se estender para outros lugares por conta dessa desigualdade voraz, vamos dizer assim. Muito bem, infelizmente muito importantes e duras as suas palavras, mas é preciso ser dito que realmente a gente está num caos social causado por escolhas também, inclusive com escolhas políticas recentes, né? Bom, eu conversei com o Flávio Falcone, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP, atualmente integra a equipe do PROAD, da Unifesp, é idealizador do projeto Teto, Trampo e Tratamento, que atua na Cracolândia, em São Paulo, e além disso é palhaço profissional. Flávio, muitíssimo obrigado, eu sou eternamente grato, foi muito importante e oportuno conversar com você nesse momento. Fica aqui um abraço do Departamento de Psicologia da UEM, da rádio UEM FM 106,9. Grande abraço, meu querido, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental? Como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.